Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui encerrando o nosso estudo de missão e propósito. Creio que tem sido uma bênção para a sua vida, como tem sido uma bênção para a minha vida também. Missão e propósito, ela precisa nos manter focados no sucesso de alguém. Como assim, Tati, nos manter focados no sucesso de alguém? Porque nós só entenderemos a nossa missão e o nosso propósito quando nós atingirmos alguém, fazendo com que aquela pessoa se sinta bem. É muito mais fácil eu, me sentir bem com aquilo que eu gosto e eu faço para mim mesmo. Seria muito mais fácil. Sabemos que hoje em dia, no mundo atual, as pessoas têm olhado muito para si próprio, para os seus benefícios, têm estado muito em casa, têm se preocupado muito consigo mesmo, mas nós não podemos perder o nosso foco, que é ganhar almas para Jesus Cristo, cuidar de vidas, independente do que seja. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, vai dizer assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também a vós, porque esta é a lei. Ou seja, aquilo que você quer que aconteça com os outros, o Senhor fará acontecer comigo e com você também. A lei da semeadura, não é verdade? Eu preciso plantar batata e eu vou colher batata. Eu preciso plantar coisas boas para eu colher bons frutos, né? Independente, querido, independente do que seja, independente se a pessoa aceita ou não, mesmo você tratando ela bem, a pessoa não lhe tratando bem, o importante é que o Senhor está olhando o seu coração, a sua mente, as suas atitudes, e da mesma forma nós não podemos pagar o mal com o mal. Por mais que alguém lhe faça algo muito ruim, que deixe você muito chateado e triste, nós não podemos pagar o mal com o mal, porque o Senhor está ali nos olhando. E é fato, queridos, é certo que toda a lei da semeadura, ela não falha, né? Tudo que você planta, você colhe. Então, se eu ficar apenas revidando, em situações que as pessoas fazem comigo, eu estou plantando algo ruim, porque eu quero revidar. Em nome de Jesus, que essa sensação, de querer revidar, de querer de querer se proteger, se autoafirmar, não fique assim, querido, porque a nossa missão e o nosso propósito não é isso. E é algo muito maior do que isso que a gente pensa, né? Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 7 e 8, vai dizer assim: servindo de boa vontade como o Senhor e não como os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela é tremenda, ela é clara, ela é eficaz. Ou seja, eu preciso servir ao Senhor de boa vontade. E quando eu sirvo ao Senhor de boa vontade, eu estou servindo, dando um sorriso para alguém, conversando com alguém, compreendendo aquela pessoa emocionalmente. Quando eu faço esse tipo de gesto, eu estou servindo ao Senhor de boa vontade. É claro que nós não temos que esperar do outro, que faça a mesma coisa que você fez. É óbvio que ele vai perceber quais são as suas atitudes, por mais que ele faça algo que não seja bom aos seus olhos. Mas nós temos que ter em mente que o Senhor, ele tem olhado por nós, E como diz em Efésios, cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Gente, que coisa tremenda. Quando nós tratamos alguém bem, Deus coloca sempre alguém nas nossas vidas para tratar da mesma forma.
Não necessariamente a mesma pessoa que você esteja tratando bem, porque às vezes a gente confunde, né? A gente acha que tratando bem aquela pessoa vai te tratar bem também. Nem sempre é assim, infelizmente. Mas quando nós plantamos essa lei da semeadura, tratando o próximo bem, né, sem interesse algum, o Senhor Jesus sempre coloca alguém para abençoar a nossa vida da mesma forma que a gente tem tratado as outras pessoas. Isso é tão tremendo, né, queridos? Porque é onde a gente precisa compreender a nossa missão, aquilo que eu faço muito bem feito. Como foi falado lá no início do primeiro estudo, primeira lição, que Deus nos deu uma identidade e cada um tem a sua identidade, tem a sua individualidade, tem a sua particularidade. Ninguém é igual a ninguém, nem as pessoas que são gêmeas, né? Eles não são iguais em personalidade, enfim, tantas coisas. Deus fez cada um perfeito e com um propósito. Só que a gente precisa compreender esse propósito. A gente não pode ficar olhando a grama do vizinho e querer desfrutar da grama do vizinho. A gente não pode ficar olhando a irmão, o irmão que faz, acontece, tem isso, tem aquilo, e eu não tenho nada. A gente não pode ficar com esse olhar. Nós temos que entender para qual chamado o Senhor nos direcionou. E se você ainda não assistiu os estudos anteriores, assista os estudos anteriores para você tentar identificar quais são as suas ferramentas, para você tentar identificar qual é a área que você gosta de trabalhar, gosta de participar e sabe fazer bem feito. Independente da maneira de trabalho, independente da área que você faça, nós temos que fazer o quê? Bem feito, né? Nós temos que fazer com amor, com zelo, com carinho e com graça. Porque sabe o que acontece? Deus, os desígnios de Deus é tão maravilhoso, tremendo, que ele sempre vai beneficiar alguém além de nós mesmos. Ou seja, quando Deus designa você a ajudar alguém através de uma conversa, através de alguma ajuda ou financeira, ou uma ajuda material, enfim, ou uma oração, né? Então, pode ser material, uma ajuda material, ou uma ajuda espiritual, emocional. Deus, ele acaba nos beneficiando além daquilo que a gente passa para o próximo. Agora, abrindo uma aspas aqui, sabendo que nós não temos que trabalhar no reino com segundas intenções, né? Ah, eu vou trabalhar porque Deus vai me dar o dobro, Deus vai me dar o melhor. Não, a gente não tem que ter esse pensamento. Deus, ele faz se ele quiser, da maneira dele, né? Mas a lei da semeadura é certa. Se eu sou tocada, designada por Deus para falar com alguém, para cuidar de alguém, para abençoar alguém, Deus, ele vai além daquilo que a gente pensa ou imagina. Deus, ele trabalha muito mais além nas nossas vidas e na vida das pessoas também. E olha que interessante. A Bíblia, ela vai dar alguns exemplos, né, de pessoas que beneficiaram as outras. Abraão, né, estava ali andando juntamente com seu sobrinho Ló, e Abraão pede para Ló escolher a terra que ele gostaria de seguir em frente. E Ló, quando olha assim o campo, aos olhos dele, a terra boa e melhor que era, e Ló foi, na verdade. E aí, o que aconteceu? Deus abençoou em dobro a vida de Abraão. Por quê? Porque Abraão abençoou a vida de Ló. Nós temos também aqui a história de José e Potifar. José, ele honrou, José obedeceu, José ajudou ali a vida de Potifar. E olha o que aconteceu com a vida de José, né? Deus honrou demais a vida de José. Por quê? Porque José entendeu que Deus tinha designado ele para estar ao lado de Potifar, para
ajudar Potifar, para cuidar das coisas, né, ali de Potifar. E além desses exemplos que nós estamos falando aqui, existem outros exemplos que a Bíblia mesmo vai nos relatar, né? Interessante que esses nomes aqui que foram mencionados, eles sabiam exatamente o que Deus queria para a vida deles. E eles não titubeavam em momento algum. Eles ouviam a voz de Deus e eles iam adiante. Interessante que Deus era bem específico ali com eles. E eles sabiam exatamente o que Deus queria nos mínimos detalhes. E isso me faz refletir que a nossa vida, para nós entendermos a nossa missão, nosso propósito, e para nós vivermos, né, dentro desse propósito de vida, nós temos que andar lado a lado com o Senhor Jesus. Nós temos que entender os desígnios de Deus. Nós temos que entender quais foram os propósitos de Deus para a minha vida. O porquê que Deus permitiu que eu casasse. O porquê que Deus permitiu que eu entrasse em um emprego. O porquê que Deus permitiu em ter filhos. O porquê que Deus permitiu em construir família. O porquê que Deus permitiu em fazer parte da primeira igreja batista de Irajá, né? Ou você que assiste, que faz parte de outras igrejas, o porquê que Deus permitiu que eu fizesse parte dessa igreja. O porquê que Deus permitiu que você morasse em determinado lugar, em determinado bairro. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus ele permite para que a obra dele seja realizada. E nós temos que entender esse chamado. Nós temos que compreender essa obra que o Senhor tem realizado e quer realizar na minha vida e na sua vida. Deus nos concede bênçãos, não porque nós somos bonitos, não porque nós somos educados. Deus nos concede bênção porque Ele conhece o nosso coração. Um coração de servo, um coração de adorador, um coração obediente. E lá em Salmos, capítulo 57, versículo 2, vai dizer assim: clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre os seus propósitos. Em Salmos ainda, capítulo 119, versículo 27, vai dizer assim: a ti relatei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. Davi era sensacional, né? Interessante que Davi era bem específico com o Senhor. E Davi sempre relatava para o Senhor as suas angústias, os seus receios, relatava para o Senhor os seus sonhos, né? Ele sempre relatava para o Senhor. E interessante que vai dizer, né? A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Com certeza o Senhor sempre esteve ali com Davi e com certeza o nosso Deus sempre estará conosco mediante a posição que nós estivermos. Posição de busca, de santidade, de obediência ao Senhor Jesus. E com isso, o nosso Deus, o Espírito Santo que habita em nós, é o mesmo Espírito que habita em Deus. E com isso, o nosso Deus, ele se revela a nós. Olha que interessante. Através do Espírito Santo, que habita dentro de nós. Basta nós buscarmos a face do Senhor Jesus. Tudo na vida, querido, se paga um preço. Tudo na vida tem que ter disposição. Para conseguir algo, para conseguir intimidade, relacionamento com alguém e com Deus principalmente, nós temos que pagar um preço. Nós temos que buscar a face do Senhor Jesus. Não é simplesmente passar batido, né? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo. O Senhor conhece o meu coração. Senhor, está nas suas mãos. Não, Deus quer que você relate para Ele o que você está passando, o que você almeja, o que você pensa. Fale para o Senhor, seja mais específico.
em nome de Jesus. E Deus, Ele vai direcionar. Deus, Ele vai dar discernimento para a sua vida. Em nome de Jesus, a partir de hoje, que nada e ninguém venha roubar o nosso foco em olhar somente para Cristo Jesus, independente das circunstâncias que estejam ao nosso redor. Porque quando nós estamos focados em Deus, o nosso Deus, Ele se revela. O nosso Deus, Ele fala aos nossos corações quais os caminhos que nós devemos trilhar, seguir, não é verdade? E Deus coloca pessoas também para nos abençoar. Deus coloca anjos para nos direcionar. Então, fique ligado, fique atento aos sinais do Senhor Jesus. Que nós venhamos marcar a nossa geração. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida, sobre a sua casa e lhe dê a paz. Em nome de Jesus.